Dizem que nada vem do nada. Mas e se eu te disser que o universo inteiro pode ter surgido exatamente assim? Do que chamamos de nada? Parece loucura, mas essa é uma das ideias mais discutidas pela ciência moderna. Durante séculos, filósofos e físicos tentaram responder à pergunta definitiva: de onde veio tudo o que existe? Se havia nada antes do Big Bang, então como o tempo, o espaço e a matéria surgiram do absoluto vazio? O problema é que a própria ideia de nada pode ser um erro de interpretação. O vácuo quântico, por exemplo, não é um vazio absoluto, mas um campo borbulhante de partículas surgindo e desaparecendo o tempo todo. Se o universo nasceu de um evento assim, então talvez ele nunca tenha precisado de um criador ou de um gatilho inicial. Ele simplesmente aconteceu. Mas será que isso é realmente possível? E se o Big Bang foi apenas uma peça de um quebra-cabeça ainda maior, envolvendo multiversos, energia escura e dimensões ocultas? Prepare-se para uma jornada pela origem do cosmos. Vamos explorar desde o conceito do nada até as forças invisíveis que moldam nossa realidade. Se você acha que já sabe como o universo começou, pode se surpreender com o que a ciência tem a dizer. A ideia de nada é algo que desafia até os mais brilhantes pensadores. Se pararmos para refletir, o que realmente significa a ausência total de qualquer coisa? Aristóteles já desconfiava da existência do vácuo absoluto, e a ciência moderna confirma que, até no espaço mais vazio possível, ainda há energia flutuante e partículas surgindo e desaparecendo. O que muitos chamam de vazio, na verdade, está repleto de atividade invisível, e isso levanta uma questão fascinante. Será que o nada realmente existe? A física quântica complica ainda mais essa história. O chamado vácuo quântico não é um simples espaço sem matéria, mas sim um palco para eventos bizarros, como partículas surgindo do nada por frações de segundo antes de desaparecerem. É como se o universo fosse um tabuleiro de xadrez, onde peças invisíveis estão constantemente sendo jogadas sem que percebamos. Isso muda completamente a forma como enxergamos a realidade, porque mostra que até a ausência pode ser cheia de possibilidades. Se o nada já é algo tão complexo, imagine agora tentar entender a origem de tudo. Se até mesmo o vácuo não é realmente vazio, será que o universo poderia ter surgido do que chamamos de nada? Isso nos leva diretamente para a teoria do Big Bang, onde um ponto infinitamente pequeno e denso teria dado origem a tudo que conhecemos. Imagine um instante onde tudo o que existe, cada galáxia, cada estrela, cada átomo do seu corpo, estava comprimido em um único ponto infinitamente pequeno e incrivelmente denso. Essa é a premissa da teoria do Big Bang, o evento que deu origem ao universo. Mas como sabemos que isso realmente aconteceu? O astrônomo Edwin Hubble forneceu uma das maiores evidências quando percebeu que as galáxias estão se afastando umas das outras, como se o universo estivesse inflando a partir de um ponto inicial. É como se estivéssemos assistindo a uma gravação sendo reproduzida ao contrário, voltando até o momento em que tudo começou. Agora, o interessante é que esse evento não foi uma explosão no sentido tradicional, como uma bomba explodindo no espaço. O próprio espaço-tempo começou a se expandir, carregando consigo toda a matéria e energia. Se você pudesse voltar no tempo, veria tudo ficando cada vez menor e mais quente, até chegar a um ponto em que as leis da física simplesmente deixam de fazer sentido. O próprio conceito de tempo pode ter nascido ali, e isso nos leva a uma questão intrigante: se não havia antes, então o que causou o Big Bang? Essa pergunta nos obriga a explorar conceitos que desafiam nossa intuição. Se o tempo teve um começo, significa que a ideia de antes pode nem fazer sentido.
Mas, se algo veio do nada, como isso foi possível? E é aqui que entramos na ideia das singularidades e dos paradoxos temporais, onde a física tradicional simplesmente quebra. A singularidade é um ponto onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. No caso do Big Bang, isso significa que o universo nasceu de um estado onde conceitos como tempo, espaço e matéria não faziam sentido da forma que entendemos hoje. O problema? Nossa física simplesmente não consegue explicar o que aconteceu dentro dessa singularidade. É como tentar assistir a um filme sem um começo. Sabemos que a história existe, mas não temos acesso à primeira cena. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Será que o tempo realmente começou ali? O paradoxo temporal entra em cena quando tentamos entender essa questão. Se o tempo começou com o Big Bang, perguntar o que veio antes pode não fazer sentido algum. É como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte? Algumas teorias sugerem que o tempo poderia ser cíclico, com o universo passando por uma série infinita de expansões e contrações. Outras vão além, propondo que o tempo não é linear, mas sim um fenômeno emergente, que depende da forma como o observamos. Agora, se o tempo pode ser uma ilusão ou até mesmo algo que pode ser contornado, isso abre portas para possibilidades quase inimagináveis. Viagens no tempo, realidades paralelas e até universos coexistindo simultaneamente podem não ser apenas ficção. Mas para entender como algo poderia surgir do nada, sem um tempo prévio para acontecer, precisamos mergulhar ainda mais fundo na mecânica quântica, onde partículas aparecem e desaparecem como se fossem truques de mágica do próprio universo. Se há algo que a mecânica quântica nos ensina, é que o universo não segue regras comuns. Em uma escala subatômica, partículas podem simplesmente aparecer e desaparecer sem aviso prévio. Isso acontece devido às chamadas flutuações quânticas, um fenômeno que permite que algo surja, literalmente, do nada. Parece absurdo? Sim, mas essa é uma realidade comprovada por experimentos. O vácuo quântico, que teorizávamos ser completamente vazio, na verdade é um caldeirão borbulhante de partículas surgindo e sumindo o tempo todo. Agora, se partículas podem emergir espontaneamente do nada, será que o universo poderia ter surgido da mesma forma? Alguns físicos defendem que sim. O modelo de criação espontânea sugere que o Big Bang pode ter sido apenas uma flutuação quântica em larga escala. Um evento que não precisou de um criador ou de um gatilho inicial. É como se a própria existência estivesse programada para acontecer, sem a necessidade de um evento anterior. Isso muda completamente a forma como vemos o conceito de origem. Se isso for verdade, então a pergunta: o que veio antes do universo? Pode ser irrelevante. Em vez de um início absoluto, poderíamos estar diante de um ciclo contínuo de universos surgindo e desaparecendo. Mas como esse universo, em específico, se tornou tão grande e estável? A resposta pode estar na inflação cósmica, um dos processos mais misteriosos que já teorizamos. Imagine que, em uma fração de segundo após o Big Bang, o universo tenha se expandido a uma velocidade inimaginável, muito mais rápido do que a luz. Isso é a inflação cósmica, um período em que o cosmos aumentou de tamanho de forma tão abrupta que parece quase impossível. Mas há boas razões para acreditar que isso aconteceu. Sem essa expansão inicial acelerada, o universo não teria a estrutura uniforme que observamos hoje. A radiação cósmica de fundo, um eco do Big Bang, é incrivelmente homogênea e a inflação explica por quê. Essa teoria resolve vários problemas da cosmologia. Por exemplo, por que o universo tem uma geometria tão próxima da perfeição,
sem curvaturas significativas. Sem a inflação, haveria grandes variações de densidade, resultando em um cosmos muito mais caótico. Mas o que causou essa expansão absurda? Alguns cientistas acreditam que ela foi impulsionada por uma forma de energia desconhecida, que depois se dissipou, permitindo que partículas e átomos começassem a se formar. Agora, se o universo passou por essa fase de crescimento acelerado, será que ele ainda pode estar se expandindo de formas que não compreendemos? Mais intrigante ainda, e se essa inflação não aconteceu apenas uma vez, mas estiver gerando constantemente novos universos? Esse conceito nos leva a um dos debates mais fascinantes da física moderna: a possibilidade de que o nosso universo seja apenas um entre muitos, dentro do chamado multiverso. Se você olhar para o céu à noite, verá um universo repleto de estrelas e galáxias. Mas o que não vemos é ainda mais fascinante. Cerca de 95% do universo é composto por algo que não conseguimos enxergar diretamente: matéria escura e energia escura. A matéria escura não emite luz, não reflete e não interage com a radiação eletromagnética. Mas sabemos que está lá por causa de sua influência gravitacional sobre as galáxias. Sem ela, os astros não se moveriam da forma que observamos. É como se houvesse uma cola invisível segurando tudo no lugar. Se a matéria escura mantém o universo coeso, a energia escura faz o oposto, expande tudo. Cientistas descobriram que o universo não está apenas se expandindo, mas acelerando essa expansão. Isso não fazia sentido no início, pois a gravidade deveria desacelerar o crescimento do cosmos. Mas a energia escura, uma força misteriosa que representa cerca de 68% do universo, parece estar empurrando o espaço para longe, cada vez mais rápido. O que exatamente é essa energia? Essa ainda é uma das maiores perguntas da física. Agora, se matéria e energia escura são tão predominantes, o que mais pode estar oculto? Talvez o que chamamos de universo seja apenas uma fração de algo muito maior. E se existirem outros universos coexistindo com o nosso, cada um com suas próprias leis físicas? A ideia do multiverso sugere que o nosso cosmos pode ser apenas um entre infinitos, gerando possibilidades que desafiam tudo o que conhecemos. A física moderna aponta para uma possibilidade fascinante: o nosso universo pode ser apenas um entre infinitos. A teoria do multiverso sugere que a realidade que conhecemos é apenas uma pequena fração de algo muito maior. Cada universo poderia ter suas próprias leis físicas, constantes fundamentais e até mesmo versões alternativas de tudo o que conhecemos. Essa ideia não é apenas ficção científica. Ela nasce diretamente da inflação cósmica e da mecânica quântica. Se a expansão do cosmos aconteceu de maneira caótica, diferentes regiões podem ter se separado, dando origem a múltiplos universos em paralelo. Provar essa teoria é um desafio monumental, mas algumas pistas podem estar escondidas na radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang. Alguns cientistas sugerem que colisões entre universos poderiam ter deixado marcas sutis nesse mapa térmico do início do tempo. Outra abordagem vem da mecânica quântica. O experimento da dupla fenda indica que partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, como se a realidade estivesse constantemente se dividindo em versões alternativas. Isso significa que cada escolha pode gerar uma nova linha de acontecimentos, criando uma teia infinita de possibilidades. Aceitar a existência do multiverso muda completamente nossa visão sobre a realidade. O que chamamos de destino pode ser apenas uma entre inúmeras probabilidades se desenrolando em universos paralelos. O tempo, que parece fluir em uma única direção, pode ser apenas um reflexo da forma como percebemos a existência. No fim, tudo o que conhecemos pode ser apenas
um pequeno fragmento de um sistema muito maior e mais complexo do que imaginamos. O tempo sempre avança, nunca recua. Essa é a nossa experiência cotidiana, mas por que isso acontece? A resposta mais aceita vem da segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia, ou seja, a desordem, sempre aumenta. Um copo pode cair e se quebrar, mas os cacos nunca voltam a se unir sozinhos. Essa assimetria define a flecha do tempo, mas a mecânica quântica complica essa ideia. Em nível microscópico, as equações fundamentais da física funcionam da mesma forma para o passado e para o futuro. Isso sugere que a irreversibilidade do tempo pode ser uma ilusão criada por nossa percepção da realidade. Se o tempo é regido pela entropia, será que seria possível reverter esse processo? Alguns cientistas já simularam condições onde partículas retornam ao seu estado original, como se estivessem viajando para trás no tempo. Mas quando aplicamos isso a sistemas maiores, como o universo, a complexidade aumenta drasticamente. A entropia sempre cresce em um sistema fechado, e o cosmos, como um todo, parece estar seguindo esse princípio. Isso significa que o futuro do universo pode ser um estado de desordem absoluta, onde todas as diferenças de temperatura, estrutura e energia desaparecem. Mesmo que o tempo pareça algo absoluto, pode ser apenas uma propriedade emergente, assim como a noção de calor surge do movimento das moléculas. Se isso for verdade, nosso conceito de passado, presente e futuro pode não ser tão sólido quanto imaginamos. Mas, se as leis da física sugerem que o tempo pode ser maleável, será que existe uma teoria capaz de unificar tudo isso? Esse é o maior desafio da física moderna. A física moderna é sustentada por duas grandes colunas, a relatividade geral e a mecânica quântica. A relatividade explica o funcionamento do cosmos em grande escala, desde a gravidade até o movimento das galáxias. Já a mecânica quântica descreve o mundo subatômico, onde partículas surgem e desaparecem, desafiando a lógica convencional. O problema? Essas duas teorias não se encaixam. Quando tentamos aplicar as equações da relatividade ao mundo quântico, os cálculos entram em colapso. Encontrar uma teoria unificada que conecte essas duas áreas é um dos maiores desafios da ciência. Duas abordagens tentam resolver esse enigma. A teoria das cordas propõe que todas as partículas fundamentais não são pontos, mas sim pequenas cordas vibrantes que ressoam em diferentes frequências. Isso explicaria a diversidade das partículas e poderia unificar as forças da natureza. Já a gravidade quântica em loop sugere que o espaço-tempo não é contínuo, mas formado por pequenos blocos discretos, como os pixels de uma tela. Ambas as teorias são matematicamente promissoras, mas faltam evidências experimentais que possam comprová-las. Se uma teoria unificada for encontrada, nossa compreensão do universo mudará para sempre. Poderíamos entender o que acontece dentro de buracos negros, prever o destino final do cosmos e até mesmo descobrir novas dimensões além das 13 espaciais e do tempo. E se a realidade for ainda mais estranha do que imaginamos? O fenômeno do emaranhamento quântico, onde partículas distantes permanecem conectadas instantaneamente, pode ser uma peça fundamental desse quebra-cabeça. Duas partículas podem estar separadas por milhões de anos-luz, mas, de alguma forma, continuam conectadas instantaneamente. Esse fenômeno, conhecido como emaranhamento quântico, é um dos maiores mistérios da física. Quando duas partículas são emaranhadas, qualquer mudança em uma delas afeta a outra imediatamente, independentemente da distância. Albert Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância,
pois parecia desafiar a ideia de que nada pode viajar mais rápido que a luz. No entanto, experimentos já confirmaram que o emaranhamento é real, e sua existência levanta questões profundas sobre a natureza do espaço e do tempo. Se a informação pode ser transmitida instantaneamente entre partículas, isso sugere que a realidade pode ser muito mais interligada do que imaginamos. Algumas interpretações propõem que o universo inteiro pode ser um vasto sistema quântico, onde tudo está conectado em um nível fundamental. Esse conceito tem implicações práticas. A computação quântica, por exemplo, se baseia no emaranhamento para realizar cálculos extremamente complexos em frações de segundo, algo impossível para computadores convencionais. Essa tecnologia pode revolucionar a ciência, a segurança digital e até mesmo a inteligência artificial. Mas e se o próprio universo for um tipo de projeção holográfica, onde toda a informação está armazenada em um nível profundo da realidade? O emaranhamento quântico pode ser uma pista de que o espaço-tempo, como o percebemos, é apenas uma ilusão. Esse pensamento nos leva a uma ideia ainda mais ousada: o princípio holográfico, que sugere que a tridimensionalidade do universo pode ser apenas uma projeção de informações codificadas em uma superfície bidimensional. A realidade pode ser uma ilusão mais profunda do que imaginamos. O princípio holográfico sugere que tudo o que percebemos em 3 dimensões pode, na verdade, estar codificado em uma superfície bidimensional. Imagine um holograma, uma imagem tridimensional projetada a partir de uma superfície plana. Agora, aplique essa lógica ao universo inteiro. Segundo essa hipótese, o espaço, o tempo e toda a matéria podem ser apenas uma projeção de informações armazenadas em um nível mais fundamental da realidade. Essa ideia não surgiu do nada. Estudos sobre buracos negros mostram que toda a informação que entra neles parece ser armazenada na superfície do horizonte de eventos, como se o conteúdo tridimensional fosse imprimido em uma camada bidimensional. Isso levou cientistas a questionarem se o próprio universo pode funcionar de forma semelhante. Alguns físicos argumentam que, se esse princípio for verdadeiro, isso poderia resolver problemas na tentativa de unificar a relatividade geral com a mecânica quântica. Se o universo for realmente um holograma, isso muda tudo o que sabemos sobre a natureza da existência. O espaço e o tempo podem ser apenas consequências emergentes dessa projeção, em vez de entidades fundamentais. Isso também poderia explicar fenômenos estranhos, como o emaranhamento quântico e a conectividade instantânea entre partículas. Mas para entender o que moldou essa estrutura desde o princípio, precisamos olhar para as partículas que estavam presentes no universo primordial, como os neutrinos. No início do universo, quando tudo ainda era extremamente quente e denso, algumas partículas desempenharam um papel fundamental na evolução cósmica. Entre elas, os neutrinos, partículas quase sem massa e que praticamente não interagem com a matéria. Eles atravessam planetas, estrelas e até nossos corpos a cada segundo sem que possamos senti-los. Essa natureza fantasmagórica faz com que sejam difíceis de detectar, mas sua presença foi essencial para a formação do cosmos como conhecemos hoje. Logo após o Big Bang, os neutrinos ajudaram a moldar a distribuição da matéria e da radiação no universo primordial. Eles influenciaram a formação das primeiras estruturas cósmicas e deixaram sua marca na radiação cósmica de fundo, uma espécie de fotografia dos primeiros momentos do universo. Cientistas estudam essas assinaturas para entender melhor o comportamento dos neutrinos e o impacto que tiveram no equilíbrio entre matéria e antimatéria, um dos maiores mistérios da física moderna. Embora sejam minúsculos e quase imperceptíveis,
Os neutrinos podem conter pistas sobre o próprio destino do universo. Se sua massa não for exatamente zero, eles podem influenciar a expansão cósmica e até alterar nossa compreensão sobre a matéria escura. Para explorar esses mistérios, os cientistas recorrem a experimentos em laboratórios subterrâneos e ao maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hadrons, que busca respostas sobre as origens da massa e da própria estrutura do universo. O Grande Colisor de Hadrons é a máquina mais poderosa já construída pela humanidade para estudar as partículas fundamentais do universo. Localizado na fronteira entre a Suíça e a França, esse gigantesco acelerador de partículas recria condições semelhantes às que existiam logo após o Big Bang. Quando prótons colidem a velocidades próximas à da luz, eles se despedaçam, revelando os blocos fundamentais que compõem toda a matéria. Foi assim que, em 2012, cientistas confirmaram a existência do bóson de Higgs, a partícula responsável por dar massa a todas as outras. Mas o trabalho do LHC está longe de terminar. Os físicos agora tentam responder questões ainda mais profundas. Por que existe mais matéria do que antimatéria? O que compõe a matéria escura? Existem dimensões além das 4 que conhecemos? Cada experimento aproxima a ciência de respostas que podem revolucionar nossa compreensão do cosmos. O LHC pode até mesmo encontrar evidências que nos levem a uma nova física, além do modelo padrão, abrindo portas para teorias que hoje parecem impossíveis. Se conseguirmos decifrar esses segredos, poderemos entender melhor o que moldou o universo desde seus primeiros instantes. Cada descoberta feita pelo LHC nos dá pistas sobre como as primeiras partículas se organizaram para formar as estrelas, galáxias e até mesmo a vida. E para desvendar o início de tudo, os cientistas também estão voltando seu olhar para o passado cósmico, utilizando telescópios avançados capazes de capturar a luz das primeiras estrelas e galáxias do universo. Observar o universo primitivo é como olhar para um passado distante. A luz das primeiras estrelas e galáxias ainda viaja pelo espaço, e telescópios modernos como o James Webb Space Telescope, o Event Horizon Telescope e o Planck estão capturando esses vestígios para revelar como tudo começou. Esses instrumentos funcionam como verdadeiras máquinas do tempo, registrando a luz que partiu de seus pontos de origem há bilhões de anos. Graças a eles, podemos enxergar as primeiras estruturas cósmicas que se formaram logo após o Big Bang. Um dos maiores desafios da astronomia é compreender como as primeiras estrelas surgiram e começaram a iluminar o cosmos. No início, o universo era uma vasta névoa de hidrogênio e hélio, até que a gravidade fez com que essa matéria se condensasse, formando as primeiras estrelas gigantescas. Essas estrelas foram as responsáveis por gerar os elementos que hoje compõem planetas, luas e até os nossos próprios corpos. Com os telescópios mais avançados, os cientistas estão tentando identificar essas primeiras luzes e entender como elas moldaram a estrutura do universo. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da resposta definitiva. Como tudo começou? O estudo da radiação cósmica de fundo, das primeiras galáxias e das interações entre matéria e energia nos dá pistas valiosas sobre o nascimento do cosmos. Mas, à medida que encontramos respostas, novas perguntas surgem. Se entendermos exatamente como o universo surgiu, será que um dia poderemos prever seu futuro? Ou até mesmo recriar as condições para que um novo universo nasça? Agora que você conhece algumas das teorias mais fascinantes sobre a origem do universo, a grande questão é: o que isso muda para você? A ciência mostra que viemos de um evento cósmico extraordinário. Mas no fundo, a pergunta mais importante não é apenas de onde viemos, mas também para onde estamos indo.
Se o universo surgiu do nada e evoluiu até criar estrelas, galáxias e até a vida inteligente, o que mais pode estar escondido além do que conseguimos enxergar? A busca pelo conhecimento nunca termina. Cada descoberta levanta novas perguntas, e talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva sobre a existência. Mas isso não significa que a jornada não valha a pena. Se o universo começou do nada e se transformou em algo tão complexo, quem disse que você também não pode transformar sua realidade? O que você está fazendo com o tempo e as oportunidades que tem? Se tudo pode mudar em uma fração de segundo, o que está te impedindo de explorar novos caminhos e expandir seus próprios limites? Se você gosta de temas como esse e quer continuar explorando os mistérios do cosmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim como o universo está sempre se expandindo, seu conhecimento também pode crescer a cada novo vídeo. Nos vemos na próxima jornada pelo desconhecido.